Teoria é relação entre conceitos e história. História é só a forma que o Ocidente criou. Então, é só o nome que no Ocidente se deu à leitura do tempo e à leitura dos homens no tempo, dos seres humanos no tempo. Isso é história num dos sentidos, então no sentido amplo. Mas no sentido estrito, história, isso que a gente estuda na universidade, isso sobre o qual a gente faz teoria em sentido estrito, mas eu estou falando aqui, tem uma forma específica dessa leitura do tempo que é uma forma moderna. Então, uma forma que está ligada à modernidade, e então história então, nesse segundo sentido, a forma moderna do pensamento histórico. Fazer teoria da história é estudar os argumentos que aqueles que leem o passado, tanto nesse sentido amplo ao qual eu já me referi, quanto nesse sentido estrito, essa forma na modernidade, produzem ou produziram. Isso é um aspecto, não é? Porque tem o outro que é refletir sobre as formas, as estratégias que acompanham esses argumentos. Isso virou ultimamente, quer dizer, já tem uns 50 anos essa discussão, uma discussão sobre narrativa, não é? Os aspectos retóricos, representacionais dessas leituras sobre o passado que a gente produz. De tal forma que fazer teoria da história, então, é estudar tanto esse lado narrativo quanto esse lado argumentativo das leituras sobre o passado. E estudar esse lado argumentativo é estudar quais são os princípios, quais são os procedimentos, quais são os materiais, quais são as estratégias, quais são as funções que aquele que faz história emprega. O objetivo daquele que faz teoria da história é produzir um conceito de história. Nós sabemos que os dois sentidos básicos são tanto toda a experiência humana, quer dizer, a presença humana na Terra. Então, história envolve isso que se chamava pré-história, que isso é presença humana na Terra, e quanto história, que é essa forma que até o século XIX e alguns ainda usam de entender história a partir da escrita, não é? Mas isso é uma forma pobre de pensar como os seres humanos produzem identidade e orientação. É melhor ficar com essa que nos deixa espaço para dialogar com as formas não escritas da história, não é? E tem um terceiro sentido também, então, além da experiência humana, além dessa forma moderna de ler o passado, tem aquilo que resulta desses esforços, não é? Isso nos leva para o tema da historiografia. Então, a teoria da história também que tem como objeto não só a experiência humana, porque não tem jeito de você produzir um conceito de história sem pensar o conjunto da experiência humana, isso nos leva para a filosofia da história, mas você precisa pensar como é que isso, hoje em dia, ou na época, nessa época que quando se quer racional, se quer argumentativo, não é? Então, não adianta só ler o tempo, ler o ser humano no tempo, você tem que justificar isso, você tem que apresentar razões que justifiquem ou fundamentem
aquilo que você consegue pensar sobre isso. Mas a gente pode pensar simplesmente numa ideia de história ou numa representação da história. Mas o problema todo é que você continua usando essa palavra, que é uma palavra que dá unidade para já uma forma de ler o tempo. Então você tem que pensar mesmo nas outras possíveis formas de ler o tempo. E de como elas interagiram nesse espaço que é o da presença humana na Terra. Mas isso é o que está por trás sempre de qualquer esforço que se faça em teoria da história, não é? É tentar investigar, refletir sobre o que é isso, história. Ha 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 ha!